Bom, e a gente vai começar o programa de hoje falando com o nosso querido professor Ayrton Costa. O Ayrton Costa, que toda segunda-feira, às quartas também, está aqui conosco, né, nos trazendo as previsões do tempo e nos trazendo todas as novidades nesse âmbito. E hoje a gente vai começar falando sobre essa questão que eu acabei de frisar, essa questão desse vulcão que está em erupção na Espanha e que está causando receio em muitas pessoas que residem na costa brasileira. Bom dia, professor Ayrton. Bom dia. Bom dia, Edilene. Bom dia a toda a sua audiência prestigiada da TV Centro-Sul. O Ayrton, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, recebê-lo conosco e ter informações, né, de quem realmente entende do assunto. E aí, Ayrton, as pessoas estão amedrontadas, pessoas, amigas minhas que moram em Recife, que moram em Fortaleza, já me ligaram e comentaram, quer dizer, as pessoas estão apreensivas. Existe razão para isso ou não? Perfeitamente, né? A gente sempre tem o temor ao desconhecido, né? Na verdade, qualquer atividade vulcânica, ela implica num risco. Mas o Brasil não tem vulcões há milhões e milhões de anos, né? Nós já tivemos, num passado remoto, qualquer atividade vulcânica. Além disso, terremotos no Brasil são bastante pontuais e de menor intensidade. E a causa dos nossos terremotos está associada à característica dos nossos terrenos, que são bastante velhos, são bastante fissurados, cheios de falhas, ok? Não raramente ultrapassando os 5 graus na escala Richter. Porém, historicamente, o Brasil foi atingido já por uma onda gigante, por uma tsunami. Mas isso aconteceu praticamente há mais de 200 anos atrás, no século XVIII, no histórico terremoto de Lisboa, lá do outro lado do Atlântico, né? O Brasil nem sequer independente, era uma possessão portuguesa. No mundo, o mais grave incidente envolvendo atividade vulcânica, com geração de tsunami e com muitas mortes, aconteceu do outro lado do mundo há mais de 100 anos atrás, há mais de 150 anos atrás, que foi ali na região do Pacífico, na Indonésia, Pacífico e Índico, o vulcão Krakatoa. Esse vulcão está localizado num local bem distante do Brasil, ali na vizinhança do chamado litoral noroeste da África com o litoral sudoeste da Europa, ou seja, ali entre o Saara Ocidental, Marrocos, Portugal e Espanha. Está ali no meio do mar, é uma ilha, e essa atividade vulcânica não é novidade, então eu vou tranquilizar todos os picoenses, não é uma novidade que o vulcão das Canárias está em atividade. Isso há mais de 30 anos que as pessoas falam desse vulcão. Há 15 anos atrás, veja bem, há 15 anos atrás já falavam da possibilidade de uma tsunami, de um grande tremor com ondas que poderiam atingir o Brasil. Deixa eu tranquilizar no seguinte aspecto. Primeiro aspecto é a distância. Nós estamos falando de uma distância relativamente grande, de muitos milhares de quilômetros. É praticamente a distância, 1,5 Brasil de distância. Um Brasil, são mais de 4, ou seja, 6, 7 mil quilômetros de distância, ok? Ou seja, dá para dar uma volta no Brasil. E outro aspecto é a raridade do fenômeno. Explosões vulcânicas nesta magnitude são raríssimas, são contadas nos dedos as que aconteceram no planeta Terra, ok? E o outro fator é o tipo de vulcão. Acho que quem está acompanhando as imagens lá do vulcão das Canárias já percebe que o vulcão das Canárias ele não tem explosões. Então você tem os vulcões explosivos, como por exemplo lá nos Estados Unidos tem o Santa Helena, que é um vulcão explosivo, né, perigoso, o Krakatoa, que eu falei, do século XIX, mas você tem os vulcões havaianos, estilo havaiano, como o Kilauea. Então é um vulcão que ele derrama calmamente as suas lavas, as lavas estão avançando sobre áreas habitadas. Você percebe que esse temor
essa angústia, né, esse pânico que foi construído por alguns segmentos, principalmente das redes sociais, ele existe no Brasil. Lá na Espanha, apesar das ordens de evacuação já determinadas pelo governo espanhol, as pessoas continuam na ilha. As pessoas continuam trabalhando, morando, tendo sua vida aparentemente na normalidade. Por quê? Porque esse tipo de vulcão ainda não inspira tanto pânico assim, né? Embora seja uma área crítica, uma área, vamos dizer assim, que tem atividade sismológica, atividade vulcânica. A gente sabe que a atividade vulcânica, ela se origina nas profundezas da Terra. Na verdade, ele libera lava, que é a rocha derretida, a rocha incandescente, e existe uma pressão no interior da Terra, que pode fazer com que esse vulcão ele libere uma quantidade maior de material piroclástico, de rocha incandescente, com mais pressão, ou seja, com a possibilidade de uma explosão. Porém, o quadro é de aparente estabilidade. As pessoas podem acessar qualquer vídeo de vulcões desse tipo lá no Havaí e vão perceber que isso não muda a rotina das pessoas. As pessoas já estão acostumadas com aquela condição. Não é o nosso caso, né? Nós não temos esse fenômeno. E, dada a distância, só seria atingido no Brasil, nós só seríamos atingidos, o nosso litoral, se nós tivéssemos uma impressionante explosão. Uma explosão jamais vista na nossa história, porque até o terremoto de Lisboa, que foi um dos piores terremotos já registrados, que foi de 9 graus na escala Richter, as ondas que chegaram aqui não provocaram destruição. Então teria que ser a explosão, para que nós pudéssemos ter aqui algum tipo de evento de natureza catastrófica. Bom, Ayrton, então, graças a Deus, não é isso? As pessoas podem se tranquilizar, né, com relação a isso, porque tem muita gente, assim, nervosa com tudo isso, né? Então, diante dessa explicação sua, creio que as pessoas possam, né, dormirem tranquilas com relação a isso, não é isso? Perfeitamente. O que eu quero dizer é que há risco, mas um risco mais para as populações africanas, para as populações europeias, para as populações da ilha. Afinal, você está do lado de um vulcão que expele rocha a 3.000, 4.000 graus de temperatura, né? Ela tem um poder destruidor terrível, quem vê as imagens, mas não é explosivo. Então tem que ter calma, tem que ter paciência. A rede social, às vezes, ela amplifica alguns dos problemas, e nós temos que usar a rede social a nosso favor. Usar a rede social para emanar uma mensagem do bem, uma mensagem edificante, uma mensagem que una os homens, uma mensagem que oriente, que eduque para boas práticas. Exatamente, meu amigo. Bom, e com relação à previsão do tempo, né, aqui para a nossa região de Picos, para o Piauí, né, com todo esse BR-Obró que já está deixando a gente bem incomodado. É verdade, né? A gente tem atingido aí alguns recordes. É possível que a gente feche agora setembro como o setembro mais quente dos últimos 3 anos. A gente está numa escala crescente de temperatura e também de baixa umidade. Mas a gente tem novidade, né? O final do mês ocorrerá a já tradicional reunião dos principais bambambãs da meteorologia. A reunião de consenso do INMET, CPTEC e FUNSEMI deve dizer qual será o itinerário da previsão de tempo no trimestre outubro, novembro e dezembro. Esse trimestre é o melhor para o pequeno agricultor. Por quê? Porque é o trimestre da pré-estação. A última previsão que foi divulgada, inclusive aqui na TV Centro-Sul, a gente divulgou em primeira mão, a possibilidade de ocorrências de chuvas já na segunda quinzena de outubro. Nós estamos esperando a confirmação dessa previsão. Agora, lá para o dia 30, eles devem estar divulgando, e a gente vai, naturalmente, que dar divulgação aqui na TV Centro-Sul para toda a micro-região. O fato é que existe esse cenário de retorno gradual das chuvas, poucas chuvas episódicas, e em novembro, a perspectiva muito otimista, que a gente torce aqui, né, a gente está na oração, para que novembro seja realmente dentro da regularidade, seja chuvoso, para que o agricultor possa finalmente pensar, sonhar e trabalhar a terra para futuras e fartas colheitas. Tomara, né, Ayrton? Se Deus quiser, a gente fica na torcida. Ayrton, meu querido, muito obrigada pela sua participação, tá? Sempre, como sempre, a sua participação abrilhanta esse programa, edifica esse programa e nos traz informações importantes. Muito obrigada. E, eu te chamo na quarta-feira, viu?
Obrigado, Edilene, que toda a sociedade picuense tenha uma semana de luz. Forte abraço.